Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Aplicada. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série sobre o Arduino e faremos o nosso primeiro projeto, que é a construção de uma lanterna de bicicleta, como essa aqui que eu já apresentei em vídeos anteriores sobre manutenção e análise de placas. Como é que funciona essa lanterna, pessoal? A gente tem um botão e ao pressionar esse botão a gente aciona os LEDs da lanterna de acordo com sequências pré-programadas. É o mesmo princípio da árvore de Natal, por exemplo, dos piscas da árvore de Natal. Então já tem um circuito aqui com o Arduino, um botão e 3 LEDs. Já fiz a programação. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente como ele funciona. À medida que eu pressiono o botão, eu tenho sequências diferentes, sequências pré-programadas diferentes de acionamento dos LEDs. Ok? Então nesse vídeo nós veremos como construir esse dispositivo, tá? Essa lanterna de bicicleta, utilizando o Arduino. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, aqui nós temos o diagrama esquemático do nosso circuito. Nós utilizaremos 4 pinos digitais do Arduino. Uma entrada digital, que será interligada ao botão, e 3 saídas digitais, que serão interligadas aos LEDs através de resistores de 100 ohms, os nossos resistores limitadores de corrente. Então nós temos aqui o pino 2, que será configurado como entrada, e os pinos 4, 8 e 12, que serão configurados como saída. É interessante notar que o pino 2, nós iremos configurá-lo no software como input PUAP. O que é que significa isso? Significa que esse pino 2 será ligado internamente ao Arduino ao mais 5 volts através de um resistor de PUAP. E a entrada 2 será acionada, portanto, através de nível lógico baixo ou nível lógico zero, através do botão. Quando o botão for pressionado, nós ligaremos a entrada 2 ao terra, ao GND do circuito, acionando essa entrada. Ok? Quando o botão não estiver pressionado, a gente mantém o nível lógico alto, o nível lógico 1, através do resistor de PUAP ligado à tensão de mais 5 volts internamente ao Arduino. Beleza? Então esse é o diagrama esquemático do nosso circuito, bastante simples. Ok? Bom, pessoal, aqui está o diagrama de estados do nosso circuito. Inicialmente, no momento em que nós energizamos o Arduino, nós devemos ir para o estado Q0, no qual todos os LEDs estão apagados. É o estado que se encontra o Arduino neste momento. Quando nós pressionamos a chave S1, ou seja, este botão, push button, nós devemos partir para o estado Q1, no qual todos os LEDs estarão acesos. Caso contrário, caso a chave não seja pressionada, a gente vai permanecer infinitamente, indefinidamente no estado Q0. Então, pressionando a chave, o botão, nós passamos para o estado Q1, no qual todos os LEDs estão acesos. Pressionando novamente a chave S1, o botão, nós vamos para o estado Q2, no qual todos os LEDs ficam piscando. Pressionando novamente o botão S1, nós vamos para um estado em que os LEDs piscam sequencialmente, tá, com um deslocamento para a direita e depois volta, certo? Então, aqui eu fiz o diagrama de estado prevendo utilizar 5 LEDs, mas na verdade estamos utilizando apenas 3, certo? Porém, o funcionamento é o mesmo. Então,
vai piscar o LED 1, LED 2, LED 3 e volta LED 1, LED 2, LED 3, LED 1, LED 2, LED 3. Tá? Então esse é o estado Q3. Tá? Então temos aqui deslocamento para a direita. Pressionando mais uma vez, nós temos o deslocamento para a esquerda. Certo? Então pisca o LED 3, 2, 1, volta para o 3, 2, 1, 3, 2, 1. E finalmente, pressionando mais uma vez o botão, a gente vai ter o zigue-zague. Então vai ter o LED 1, 2 e 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Tá? Vai ficar indo e voltando. Tá? Então a gente tem essa sequência aqui do zigue-zague. Ok? E pressionando mais uma vez, a gente volta para o estado Q0. Todos os LEDs apagados. Então, esse é o funcionamento do nosso programa. Esse é o diagrama de estados da máquina de estados finito do nosso circuito. Beleza? Bom, pessoal, vamos agora analisar o código-fonte da nossa lanterna de bicicleta, utilizando o Arduino. Eu dividi a solução em duas partes. Na primeira solução, que eu chamei aqui de projeto 1A, nós vamos implementar a lanterna sem utilizar interrupção externa, que é um recurso do microcontrolador Atmel que pode ser utilizado aí no Arduino. Então, os conceitos que nós vamos abordar neste projeto 1A é o acionamento de saídas digitais, a leitura de entradas digitais, a criação de funções, a criação de uma máquina de estados e o debouncing por software. Nós vamos ver cada um desses conceitos ao longo da explicação do nosso código. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer no nosso programa é declarar os pinos de entrada e saída. Então, se nós relembrarmos aqui o nosso diagrama esquemático, nós temos 4 pinos digitais. Uma entrada digital no pino 2 e 3 saídas digitais nos pinos 4, 8 e 12. Ok? Então, voltando aqui para o nosso código, a gente tem um botão no pino 2 e os LEDs 1, 2 e 3 nos pinos 4, 8 e 12. Beleza? Bom, eu declarei aqui uma variável auxiliar chamada estado. Essa variável é um inteiro, tá? Que vai indicar em qual estado nós estamos no nosso programa. Se nós estamos no estado 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Beleza? E dependendo do estado que nós estivermos no nosso programa, nós vamos executar uma determinada função. A função 0, nesta função 0, todos os LEDs estarão apagados. Na função 1, todos os LEDs estarão acesos. Na função 2, todos os LEDs estarão piscando. Na função 3, os LEDs estarão acendendo, sendo deslocados para a direita. Na função 4, os LEDs estarão acendendo, sendo deslocados para a esquerda. E na função 5, os LEDs estarão acendendo em zigue-zague, ou seja, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Beleza? Então veja, nós já estamos estruturando o nosso programa, declarando os pinos de entrada e saída e declarando uma variável de estado, certo? Que vai indicar em que estado do programa nós estaremos, e para cada estado nós teremos uma função associada. Então é bem interessante guardar isso na memória. Beleza? Bom, uma vez que nós declaramos as nossas entradas e saídas e a nossa variável auxiliar da nossa máquina de estados,
nós utilizaremos a função void setup para configurar as entradas e saídas do nosso circuito. Então, utilizamos aqui a função pmode. Vejam que o botão, como eu falei no início do vídeo, nós utilizaremos o input puap, porque nós queremos que internamente esse pino 2 ele esteja conectado a um resistor de puap. Nós poderíamos também utilizar o input pull down. Nesse caso, a entrada estaria ligada ao terra internamente e o botão nós teríamos que ligá-lo aos 5 volts. Tá? Aqui nós decidimos utilizar um resistor de puap e o botão interligar ao terra. Ok? Mas aí fica ao critério de cada um. Além do botão configurado como input puap, nós temos os LEDs, todos configurados como saídas. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos a declaração das nossas entradas e saídas, declaração da máquina de estados, da variável auxiliar, que indica a máquina de estados, e a função void setup. Ok? Bom, antes de explicarmos aqui a função principal, o void loop, certo? Nós vamos explicar as funções que nós criamos. Lembram que eu falei que para cada estado nós teríamos uma função 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Para isso nós precisamos criar essas funções. Tá? E como elas são criadas? Ao final do void loop, que é a função principal, eu criei aqui, declarei algumas funções. Então, essas funções não retornam valor algum, então todas eu iniciei aqui com void. Tá? Então, função 0, ela também não recebe parâmetros, então fica entre parênteses vazio. Tá? E o que é que essa função faz, pessoal? Ela simplesmente apaga todos os LEDs. Então, quando eu chamo a função 0, eu escrevo digital white no LED 0. Eu escrevo o valor nível lógico baixo, ou seja, low. No LED 2, low. LED 3, low. Ou seja, eu apago todos os LEDs. Ok? Então, isso é o que faz a função 0. O que é que faz a função 1? Vejam que ela também não retorna valor algum e também não recebe nenhum argumento. O que é que a função 1 faz? Ela, ao contrário da função 0, acende todos os LEDs. Então eu escrevo nível lógico alto em todas as saídas digitais referentes aos LEDs. Beleza? Bom, a partir da função 2 até a função 5, nós também não retornamos valor algum, porém nós temos aqui um argumento inteiro que eu chamei aqui de duração. Por quê? Agora que os LEDs estarão piscando, nós precisamos definir o tempo em que o LED estará aceso e o tempo que ele estará apagado. Tá? Então, a função 2 ela pisca todos os LEDs simultaneamente. É basicamente o blink LED um pouco modificado. Tá? Então, o que é que essa função faz? Ela recebe o argumento duração em milissegundos, um valor inteiro em milissegundos. Tá? Ela acende todos os LEDs, dá um delay configurado aqui pelo argumento duração. Então, se eu definir lá na função principal que duração é 100, então o delay vai ser de 100 milissegundos. Tá? Se eu colocar 500 milissegundos, 1000 milissegundos e por aí vai. Tá? Então eu acendo todos os LEDs, aguardo o tempo definido aqui
no inteiro duração, neste argumento duração, e depois apago todos os LEDs e dou mais um delay definido pela duração. Ok? Então isso é que a função 2 faz. Vai ficar piscando todos os LEDs simultaneamente. Beleza? Agora o que é que a função 3 faz, pessoal? Ela também pisca todos os LEDs, só que ela desloca o acendimento dos LEDs para a direita, ou seja, primeiro acende o LED 1, depois acende o LED 2, depois acende o LED 3, aí volta a acender o LED 1, LED 2, LED 3 e assim sucessivamente, tá? É o que nós definimos aqui na nossa máquina de estados, tá? Acende o LED 1, 2 e 3. Não estou utilizando o 4 e 5 na prática, então volta aqui para o 1, tá? E sucessivamente. Então, na função 3, ela escreve nível lógico alto no LED 1 e nível lógico baixo nos LEDs 2 e 3. Ou seja, ela acende o LED 1 e aguarda o tempo definido no argumento duração. Depois desse tempo, ela acende o LED 2, tá? E depois desse tempo, ela acende o LED 3, tá? E aí fica num laço infinito, né? Até que a gente mude de estado, ok? A função 4 faz a mesma coisa, só que deslocando os LEDs para a esquerda, tá? Então ela acende o LED 1, depois acende o LED 3, depois acende o LED 2, aí volta, acende o LED 1 novamente, LED 3, LED 2, ok? E assim sucessivamente. E por fim, a função 5 pisca todos os LEDs, pisca os LEDs deslocando-os em zigue-zague, ou seja, vai para direita, esquerda, tá? Então, a função 5 ela acende o LED 1, LED 2, LED 3, volta para o LED 2, LED 1, LED 2, LED 3, LED 2, LED 1 e assim sucessivamente. Fica fazendo esse zigue-zague aqui, definido no nosso diagrama de status. Ok? Então vejam, pessoal, eu defini aqui 6 funções, a função 0 até a função 5, associadas aos nossos 6 estados, estado 0 ao estado 5. Ok? Então, recapitulando o que nós fizemos até agora, nós declaramos os nossos pinos de entrada e saída, definimos uma variável auxiliar estado, que vai ser utilizada daqui a pouco na nossa máquina de estados, configuramos as nossas entradas e saídas na função setup e criamos 6 funções, função 0 até a função 5, que vai definir qual o padrão de acendimento dos LEDs. Cada função dessa estará associada a um estado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora para a função principal, a função loop. Tá? Como é que funciona essa função? Tá? O que é que eu fiz aqui? Primeiro, a gente tem que detectar se o botão foi pressionado, ok? Como é que a gente sabe que o botão foi pressionado? Voltando aqui para o nosso diagrama esquemático, a gente sabe que o botão foi pressionado quando tiver nível lógico baixo no pino 2, ou seja, no pino botão. Tá? Se tiver nível lógico alto, significa que o botão não está sendo pressionado e a gente está com 5 volts aqui através do resistor de pull-up. Então, pino 2, botão pressionado significa pino 2, nível lógico baixo. Ok? Então, o que é que a gente faz, pessoal? Aqui a gente faz uma leitura digital, tá, do nosso botão. Tá? A gente está fazendo a leitura da entrada digital botão,
certo? Que está ligada no pino 2. Tá? Então, se essa leitura for igual a 0, tá? Por isso que eu coloquei essa exclamação, poderia ter escrito simplesmente if digital read botão igual a 0, certo? É a mesma, funciona do mesmo jeito, tá? Mas só para ficar mais enxuto, mais elegante o código, a gente pode utilizar essa exclamação aqui, que aí ela inverte esse argumento da função if, tá? Então, se o digital read botão for igual a 0, ou seja, se eu pressionei o botão, ok, liguei o pino 2 em nível lógico baixo aqui no Terra, certo? O que é que a gente faz? Tem esse delay aqui, mas eu vou explicar esse delay depois, tá? Antes de explicar esse delay, basicamente o programa está fazendo o seguinte: se o botão foi pressionado, ou seja, a gente tem nível lógico 0 no pino 2, eu checo o seguinte: se eu estiver no estado 5, eu passo para o estado 0. Ou se eu não estiver no estado 5, ou seja, eu estiver no estado 0, 1, 2, 3 ou 4, eu incremento o estado. Eu poderia ter feito essa função também da seguinte forma: se estado igual a 0, aí o próximo estado vai ser o estado 1. Eu poderia ter feito assim, ó. Se o estado igual a 0, o próximo estado vai ser estado 1. Aí eu teria que continuar até o final. Se estado igual a 1, o próximo estado vai ser igual a 2. Tá? Se o estado for igual a 2, o próximo estado igual a 3. Aí eu teria várias linhas de código aqui nesse if else. Para enxugar isso, o que é que eu fiz? Se eu estiver no estado 5, eu não posso passar para o estado 6. Então eu não vou incrementar o estado, eu vou voltar para o estado 0. É isso aqui, ó. Chegar no estado 5, não tem o estado 6, eu volto para o 0. Então no meu programa, ó, se o estado for igual a 5, eu volto para o estado 0. Agora, qualquer outro estado que eu tiver, 0, 1, 2, 3 ou 4, o próximo estado vai ser o estado mais 1. Então, se eu estiver no estado 0, eu passo para o estado 1. Se eu estiver no estado 1, eu passo para o estado 2. Se eu estiver no estado 2, eu passo para o estado 3. E assim sucessivamente. Tá? Então, com isso, eu deixo a função bem mais enxuta. Tá? Essa função aqui, ela define a transição dos estados. Ela está definindo isso aqui. Ó. Se eu estiver no estado 0 e o botão foi pressionado, eu passo para o estado 1. Se eu estiver no estado 1, botão pressionado, vou para o 2. Do 2 vou para o 3, do 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 0. Ok? Então, esse if aqui, ele define a transição dos estados. Ok? Isso é o que faz esse if. Tá? Aí fora do if, a gente vai definir as nossas saídas. Tá? Se eu estiver no estado 0, eu chamo a função 0, que é a função que apaga todos os LEDs. Se eu estiver no estado 1, eu chamo a função 1, que é a que acende todos os LEDs. Se eu estiver no estado 2, eu chamo a função 2, que é a função que pisca todos os LEDs simultaneamente. Mas vocês lembram que essa função recebia um argumento que era a nossa duração? Então aqui, ó, eu tenho função 2, entre parênteses 100, ou seja, 100 milissegundos. Tá? Função 0 e função 1 não tem argumento. Função 2 tem aqui os 100 milissegundos. Todas as funções eu estou utilizando 100 milissegundos. Tá? Então todas essas durações em cada função será igual a 100 milissegundos. Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho a transição dos estados definido nesse if, certo? E o que cada estado faz está associado à função. Então, estado 0 executa a função 0, estado 1 executa a função 1, estado 2, função 2, estado 3, função 3, estado 4, função 4 e estado 5, função 5. Ok?
Então, recapitulando, nós vimos aqui o acionamento das saídas digitais que está sendo feito em cada função, certo? Utilizando o digital write. Nós vimos a leitura de entradas digitais utilizando a função digital read aqui no nosso if. Nós vimos a criação de funções, tá? Que são função 0 até função 5. A transição da máquina de estados, aqui através desse código aqui, do if. Tá? E por fim, o debouncing por software, que é onde entra esse delay aqui. Ó. O que é que acontece, pessoal? A gente tem um botão, tá? Quando a gente pressiona o botão, esse contato fisicamente, ele vai ter uma vibração. Então ele vai ser acionado várias vezes num tempo muito curto. Então o que é que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer no momento que eu apertar o botão, o microcontrolador ele pode entender que eu pressionei o botão várias vezes, tá? Por conta dessa vibraçãozinha no contato mecânico do botão, tá? Então isso se chama bouncing, certo? Esse fenômeno, tá? Para corrigir isso, a gente faz o debouncing, tá? Esse debouncing pode ser feito fisicamente, então poderia colocar um circuito aqui, por exemplo, utilizando LEDs, flip-flops no botão, tá? De forma a corrigir esse bouncing mecanicamente, tá? Eletronicamente aqui no circuito. Ou eu posso fazer isso de forma temporizada, tá? Utilizando um delay. Então foi isso que eu fiz aqui no software. Reparem, logo no início do loop, eu verifico se o botão foi pressionado, tá? Se o botão foi pressionado, na verdade eu verifico se o nível lógico do botão é igual a 0, o que significaria que ele foi pressionado, tá? Se o nível lógico for igual a 0, antes de mudar o estado, eu dou um delay de 50 milissegundos e verifico de novo, tá? Então, se após 50 milissegundos continuou pressionado, continuou nível lógico 0, então significa que o botão foi realmente pressionado, não foi uma atuação espúria, vamos dizer assim, por causa desse bounce. Tá? Então o que esse delay faz é um filtro, é um temporizador. Tá? Eu verifico se o nível lógico foi igual a 0, aguardo 50 milissegundos e verifico de novo. Se continuar a 0, então eu confirmo, realmente o botão foi pressionado. Ok? E aí, nesse momento é que eu faço a transição do estado. Beleza, pessoal? Então essa é a explicação do nosso código. Vamos agora verificar o funcionamento do circuito na prática. Bom, pessoal, vamos agora fazer a gravação do nosso sketch no Arduino. Clicando aqui na setinha de carregar, o sketch está sendo compilado, está sendo carregado, certo? E finalizou. Está carregado o nosso programa no Arduino. Vamos voltar aqui para a nossa máquina de estados para a gente acompanhar o funcionamento do circuito. Tá? Assim que o programa é carregado, a gente está no estado 0 com todos os LEDs apagados. Então, pressionando o botão, a gente passa para o estado 1 com todos os LEDs acesos. Pressionando mais uma vez, passamos para o próximo estado, todos os LEDs piscando. Pressionando o botão mais uma vez, os LEDs agora deslocando para a direita. Pressionando mais uma vez. Olha, não mudou de estado. Eu pressionei o botão e não houve a mudança de estado. Vou pressionar mais uma vez. Ó, não houve mudança de estado. Ele continua deslocando para a direita. Ó, agora sim, ó,
Agora está deslocando para a esquerda. Então vejam que eu tive que pressionar umas 3 vezes o botão para ele mudar do estado 3 para o estado 4. Vou pressionar mais uma vez aqui, ó. Ainda está deslocando para a esquerda, não passou para o estado 5. Tá? Vou pressionar de novo, agora passou para o estado 5. Tá? E vou pressionar, que está no zigue-zague. Vou pressionar a última vez aqui. Ó, não saiu do estado 5. Aí agora ele já pulou para o estado 1. Né? Pulou para o estado 0 e já veio para o estado 1. Vamos lá. Por que o circuito funcionou parcialmente correto? Tá? O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Aconteceram 2 problemas. O primeiro problema é que várias vezes a gente não tem a transição de estado. Né? Por exemplo, agora eu pressionei umas 3 vezes para mudar de estado, certo? E tivemos também um problema de passar 2 estados de uma vez só, tá? Então vamos mostrar aqui quais são os problemas. O primeiro problema de não mudar de estado é o seguinte: é que eu estou, para mudar de estado, eu tenho que pressionar o botão, tá? Então eu verifico sempre no início do loop se o botão foi pressionado. Tá? Aí se o botão foi pressionado, eu faço a transição de estados e executo a função. Função 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Qual é o problema, pessoal? O problema é que eu só verifico se o botão foi pressionado no início do loop. Então o que é que acontece? Algumas vezes quando eu pressiono o botão, certo? O programa está em algum estado desse aqui. Então eu pressiono o botão e o Arduino não reconhece que ele foi pressionado. Por quê? Ele só verifica se o botão foi pressionado aqui no início do loop. Tá? Como vocês sabem, o microcontrolador ele executa as funções sequencialmente, tá? Então ele vai executando aqui cada instrução dessa, ok? E se coincidir de eu pressionar o botão quando eu estiver executando uma função aqui mais demorada, e vejam que isso ocorre justamente da função 3 para baixo, que é quando eu tenho os delays, tá? E tenho funções maiores, então gasta um pouco mais de tempo para eu executar essas funções. O Arduino acaba não reconhecendo que o botão foi pressionado, então ele não muda de estado. Tá? Qual é a forma da gente resolver isso? Tá? É não checar se o botão foi pressionado, colocar isso para o código checar se o botão foi pressionado ou não. A forma de resolver esse problema do Arduino não mudar de estado é a gente utilizar uma interrupção externa. Tá? A gente vai ver daqui a pouco essa solução. Tá? O segundo problema, pessoal, dele passar 2 estados seguidamente é justamente o problema do bounce. Quando eu pressiono o botão, o Arduino acaba entendendo que eu pressionei 2 vezes, porque por conta da vibração aqui no contato, certo? Esse contato acaba sendo pressionado, sendo fechado aqui 2, 3 vezes numa única vez que eu pressiono o botão. Então o Arduino acaba entendendo que eu avancei 2, 3 estados. Tá? Então, mesmo fazendo este delay aqui de 50 milissegundos, ainda ocorrem casos de eu não conseguir eliminar por completo o bouncing do botão, essa vibração do botão. Tá? O ideal é eu ter um circuito com flip-flop, com LED, que elimine esse ruído fisicamente. Tá? Porém,
como a gente vai ver a seguir, utilizando uma interrupção, o Arduino já faz algum filtro internamente nessa interrupção. Então isso também não elimina 100% o bounce do botão, mas reduz ainda mais a frequência desse problema. Tá? Então vamos agora apresentar a segunda solução para esse projeto, não utilizando a leitura digital, tá? De uma entrada digital, e sim utilizando uma interrupção. Vamos lá? Bom, pessoal, como resolver então esse problema utilizando uma interrupção externa no Arduino? Bom, o Arduino permite que a gente utilize duas interrupções externas, a int0 e a int1, certo? A int0 ela está associada ao pino 2, que neste caso é o pino que nós utilizamos para o nosso sensor, para o nosso botão, certo? Como é que a interrupção externa funciona? O microcontrolador vai estar executando o seu programa aqui gravado no loop, tá? E no momento que ocorrer essa interrupção externa, por exemplo, quando o botão for pressionado, ele para tudo o que ele estiver fazendo, executa as instruções associadas a essa interrupção e ao final ele encerra a interrupção e volta a fazer o que ele estava fazendo antes, tá? Isso é o análogo à nossa vida real. Você pode estar assistindo um jogo de futebol, de repente o telefone toca, você para o que você está fazendo, que é assistir o jogo, tá? Na sala, aí você vai para o quarto, atende o telefone, toma as decisões necessárias àquele telefonema, depois você desliga o telefone e volta para a sala e continua assistindo o jogo de futebol, tá? Então é mais ou menos isso que acontece com o microcontrolador, tá? Ou melhor ainda, no caso do jogo de futebol, você acaba perdendo ainda aquele tempo que você estava na ligação. A gente pode fazer uma analogia melhor com um filme, né? Você está assistindo um filme, o telefone toca, você dá um pause no filme, tá? No DVD, por exemplo, ou no streaming. Você dá um pause, atende a ligação, certo? Toma as ações necessárias àquele telefonema, desliga o telefone, volta para o filme e dá um play e começa a rodar novamente, tá? Assistir novamente o filme. Então é mais ou menos isso que o microcontrolador faz. Ele fica executando o loop e no momento em que ocorre a interrupção, aí ele para e atende aquela interrupção externa e volta a executar o programa, tá? Então veja, qual é a ideia aqui? A ideia é não mais ficar checando o tempo inteiro se o botão foi pressionado, como a gente fez nesse projeto 1A, certo? A gente não vai gastar aqui tempo do Arduino para ficar checando o botão, não. Ele vai ficar executando o programa e quando o botão for pressionado, esse botão vai estar associado a uma interrupção externa. Aí só quando o botão for pressionado é que o Arduino para tudo que estiver fazendo para tomar a devida ação. Ok? Então vamos lá, pessoal. Para utilizar a interrupção, nós acrescentamos aqui no void setup esta linha com essa instrução attach interrupt, certo? Aí ele diz aqui qual é a interrupção externa que nós estamos utilizando. Como nós estamos usando o botão no pino 2, como eu falei anteriormente, a interrupção que está associada ao pino 2 é a interrupção 0. Então eu coloco aqui 0 neste primeiro argumento, certo? Quando o botão 2 for pressionado, ou seja, quando ocorrer a interrupção 0, a gente tem que tomar uma determinada ação. Onde é que vai estar descrita essa ação? Numa função que eu criei chamada interrupção. Então, o segundo argumento é a função associada à interrupção 0,
certo? Essa interrupção está definida aqui embaixo, vamos já para ela, certo? E finalmente a gente define quando é que a gente vai gerar essa interrupção, tá? O pino é o pino 2, tá? A interrupção pode ocorrer numa borda de subida, ou seja, quando eu estou no nível lógico 0 e passo para o nível lógico 1, numa borda de descida, ou seja, do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Pode ocorrer também quando o nível estiver alto, quando o nível estiver baixo, enfim, tem várias. Quando ocorrer uma mudança de 0 para 1 ou de 1 para 0, certo? Então tem várias maneiras de se gerar essa interrupção. Então sugiro que vocês dêem uma pesquisada sobre essa função de interrupção. No nosso caso, nós temos aqui o pino 2, vai estar sempre em nível lógico alto, 1, através do resistor de PWAP. E quando a gente pressionar o botão, ele vai cair de 2 para 0. Então a gente vai utilizar uma borda de descida para gerar a interrupção, certo? Então por isso nós utilizamos aqui falling, que é descida em inglês, tá? Então, recapitulando, nós estamos utilizando a interrupção int 0, que está associada ao pino 2. Quando ocorre uma borda de descida no pino 2, a gente vai executar a função interrupção. E o que é que essa interrupção faz? Essa função interrupção faz? Ela simplesmente faz a transição de estados, tá? Ela verifica se o estado igual a 5 passa para o estado 0, caso contrário, ela incrementa o estado, certo? Ela faz essa transição aqui. Se eu estiver no estado 5, eu volto para o estado 0. Qualquer outro estado, eu incremento a variável estado, certo? Vou para o estado 1, 2, 3, 4, certo? É exatamente esse trecho de código do projeto 1A, que eu coloquei aqui quando o botão era pressionado. É exatamente o mesmo código. Só que agora eu não estou mais lendo o botão o tempo inteiro, eu estou aguardando a interrupção. Quando ocorre a interrupção, ou seja, quando o botão é pressionado, eu faço a transição de estados. Ok? Então está aqui, ó, quando ocorre o botão é pressionado, chamamos a função interrupção e fazemos a transição do estado. Ok? Aqui estão as funções 0 a 5, iguais ao programa anterior, tá? E o que é que faz o nosso loop? O nosso loop simplesmente diz qual é a função que vai executar em cada estado, tá? Então, se eu estou no estado 0, eu vou executar a função 0. Se eu estou no estado 1, a função 1, e assim sucessivamente, até o estado 5, função 5. Isso é a mesma coisa que tínhamos aqui no loop do projeto 1A, tá? Para cada estado eu tenho uma função. Então, qual é a diferença do código 1A para o código 1B? É que no código 1A, a transição de estados eu faço lendo o botão diretamente, o pino de entrada, e faço isso no início do loop. O problema é que se eu apertar o botão quando o Arduino estiver executando uma função lá na frente, ele acaba não percebendo que o botão foi pressionado. E aí eu não faço a transição de estados, certo? No código novo, no código 1B, eu não fico preocupado em ler o tempo inteiro o pino de entrada. Eu deixo isso para interrupção, certo? Então no loop eu simplesmente digo qual é a função que está sendo executada. Ok? Então, pessoal, a diferença entre os códigos é simplesmente estou utilizando agora a interrupção, certo? E a transição de estados não ocorre mais dentro do loop, ocorre na função interrupção, que é essa função aqui. Ok? Outra coisa, como a transição de estados ocorre na função interrupção, que já está dentro de uma função a taxa interrupt, para não ocorrer problemas, eu declarei a variável estado como uma variável volátil.
certo? Então ela acaba sendo acessível em qualquer parte do programa, tá? Então só esse cuidado que a gente tem que ter, ok? Vamos agora carregar o programa e verificar o seu funcionamento no Arduino. Bom, pessoal, clicando aqui em carregar, estamos compilando o sketch, certo? Está sendo feita a gravação aqui na placa, programa carregado, estamos aí no estado 0, vou voltar aqui para o nosso diagrama de estados, estado 0, todos os LEDs apagados. Quando eu pressiono o botão, ocorre uma interrupção e passa para o estado 1 com todos os LEDs acesos. Pressionando mais uma vez o botão, mais uma interrupção, todos os LEDs piscando. Estado 2. Pressionando o botão, os LEDs piscando, deslocando para a direita. Novamente, LEDs piscando, deslocando para a esquerda. Mais uma vez, LEDs piscando em zigue-zague, estado 5, e finalmente, estou no estado 5, gerei mais uma interrupção, a máquina de estado volta para o estado 0 com todos os LEDs apagados. Então vejam que o simples fato de eu utilizar a interrupção acabou resolvendo o problema de eu não conseguir fazer a transição dos estados, tá? Em alguns casos, porque o Arduino estava executando uma determinada instrução e ele só ia ler novamente a entrada no início do loop. E agora não, ele sempre lê a entrada porque a entrada está sendo acionada através de uma interrupção, tá? E o segundo problema, que o problema do bouncing da chave, também foi bastante reduzido utilizando a função attach interrupt, porque dentro dessa interrupção, dessa função, provavelmente tem algum método de minimizar também esse bouncing, ou seja, de fazer o debouncing da chave, tá? Então vejam que utilizando a interrupção, a nossa lanterna aí funcionou perfeitamente sem problemas. Beleza? Bom, pessoal, então recapitulando, neste vídeo nós abordamos o acionamento de saídas digitais, a leitura de entradas digitais, a criação de funções, a criação de máquina de estados, o debouncing de botões e temporização de entradas digitais e, finalmente, a utilização de interrupções externas com o Arduino. No próximo vídeo, nós iremos começar a utilizar entradas analógicas e, para isso, nós faremos um testador de bateria com o Arduino. Por hoje é só, mas fiquem ligados porque essa série continua. Para se manter atualizado sobre as novidades do canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se gostar dos vídeos, curta-os, compartilhe-os. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe o seu comentário. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.